Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do tema Parábola do Filho Pródigo. Esse tema é a terceira vez que nós vamos ver. Nós já falamos, não é a segunda, né? Na terça-feira nós tivemos um estudo, ontem. Hoje nós vamos ter também um estudo e amanhã de novo. E assim a gente vai trazer a parábola com apresentações um pouco diferentes, mas trazendo o eixo central, que é exatamente o que ela representa. Muitos estudiosos falaram que essa parábola ela é a principal parábola que traz de todos os evangelhos. Por quê? Porque ela contém todo o ensinamento do Evangelho do Cristo. Em uma só palavra, em uma só parábola, quem seguir, quem compreender a profundidade dessa parábola, estará cumprindo os principais e básicos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Por isso ela é até conhecida como o Evangelho do Evangelho. Ela traz o próprio Evangelho na sua interpretação. E aí eu vou pegar o livro, está aqui, para a gente ler a parábola, que chama a parábola do livro do Filho Pródigo. E essa parábola, quando as pessoas começaram a ler e começaram a ter contato, sempre parecia que toda ela versava sobre esse filho que tinha saído de casa, tinha abandonado a família e estava retornando. Mas ela fala muito mais, né, sobre isso. Só eu achar aqui. A página. Aqui. Então, eu vou ler para que todos nós possamos ter o texto em mente, tá? Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos os filhos. Poucos dias depois que houve essa partilha, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido todo esse dinheiro, ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos e aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai, estando ele ainda longe, e o pai viu. Eu quero parar aqui nessa parte. E aí a gente vai fazer a primeira reflexão da noite. Sobre como foi a atitude desse filho. Mas nós precisamos entender o contexto da época. E tudo isso que a gente vai fazendo de reflexão, eu quero que dentro da cabeça de cada um de vocês façam um exercício mental de trazer isso para a realidade de vocês. Em casa, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com o empregado doméstico, com o vizinho, com o porteiro, no trabalho, com o chefe, com o subordinado.
com todos, em todas as situações. Em cada momento, eu gostaria que cada um de nós fizesse essa reflexão. Para que nós pudéssemos ter esse exercício, e assim como Antônio de Aquino nos ensinou, ao finalizar o dia e deitar a cabeça no travesseiro, que nós possamos fazer uma rápida passagem no dia das nossas condutas. Sempre lembrando que a conduta de casa conta. A conduta do trabalho, no trânsito, no mercado, na fila do banco, aqui dentro da nossa casa também. Então vamos fazendo esse exercício, porque é a oportunidade que a gente tem de falar, e falhei ali, eu tropecei, mas da próxima vez eu não vou errar mais. Então, quando a gente fala de há 2000 anos atrás, a gente imagina que aquilo ali não acontece mais hoje. Mas Jesus, na sua perfeição, ele ditou parábolas para que ele pudesse desenhar em forma de metáforas a realidade, como um professor faz com o seu aluno, porque essa reflexão faz a gente aprender. Quando você dá pronto, meio que a gente grava, igual quando já era na escola, né? Não tenta entender, decora. E depois passava a prova, a gente não sabia mais. Então, dentro do grande mestre que Jesus foi e continua sendo, ele trouxe isso em forma de parábolas. E naquela época, as pessoas viviam em aldeias. Naquela época, e não à toa Moisés trouxe como mandamento honrar pai e mãe. O pai, ele era uma presença muito respeitada na família e em toda a comunidade, principalmente aquele pai, aquele chefe de família que, por meio do seu trabalho, ele fornecia subsistência praticamente para toda a aldeia. Então, dentro daquela cultura, esse pai era muito respeitado na aldeia. Quando o filho mais novo propõe ao pai repartir a herança, agora eu quero que a gente faça essa reflexão. E agora? Se algum de nós aqui, o filho pedisse para nós repartirmos já a herança, ora, nós iríamos estranhar isso, não é? Naquele momento foi um gesto de desrespeito e poderia até ser pensado como se ele estivesse querendo que o pai morresse logo. Isso, para a aldeia, é muito grave. Até por isso, logo depois que houve a partilha, ele foi embora, porque ele já não fazia mais parte daquela unidade familiar. A partir do momento que houve a partilha, ele poderia dali seguir o seu destino, assim ele o fez. O segundo filho não reclamou da partilha, se é que vai dar tempo. Mas, quando não deu tempo, e a gente errou e a gente teimou, o pai e a mãe da gente não virou as costas para a gente. Deus também não vira as costas para a gente. Esse filho viu que o negócio pegou. Ele recalculou a rota e falou: vou voltar. Deu zebra, deu ruim. Ele aproveitou tudo o que ele queria da vida. Porque a gente sabe que a semeadura é livre, gente. Nós somos livres para semear a semente que a gente quiser no terreno fértil. Mas na hora que a gente voltar, a gente só vai colher o que a gente semeou. Não tem como colher outra coisa. É a única hora que não há democracia. A democracia é plantar, é semear. Mas na hora de colher não existe essa democracia. É obrigatório colher o que a gente plantou. E aí o filho colheu o que ele plantou. Ele teve uma vida desregrada, ele gastou com meretrizes, ele gastou todos os bens do pai, que o pai deu a ele e ao irmão, dividido igualmente. Mas ele falou assim: eu preciso voltar em casa. Não tá bom. Ele se arrependeu. Porque ele diz que ele precisa voltar, pedir perdão para o pai, dizer que pecou contra o pai, contra Deus, e ele precisa voltar para ser um servo. Ele quer voltar para ser um servo jornaleiro do pai. Naquela época, cuidar dos porcos era muito depreciativo. E foi isso que ele foi fazer. Ele foi cuidar dos porcos. E nem a comida que os donos dos porcos davam aos porcos ele podia comer. Tal a situação de miserabilidade que ele chegou.
tal a situação de profunda humilhação que ele chegou naquela época. Vamos pensar que a gente está falando lá daquela cultura, daquela época. Então, naquela época, cuidar dos porcos era um desmerecimento. Era, inclusive, a pessoa ficar impura, virar um pária. Era fazer parte de um grupo que não poderia ser tocado, que não poderia conviver com os demais. Mas ele, naquela situação, depois das escolhas dele erradas, ele se arrependeu e ele retorna. E ele retorna como? Com o nariz em pé? Ele retorna exigindo que o pai o aceite de volta? Não. Ele retorna reconhecendo o seu erro, as suas más escolhas, com muita humildade, pedindo ao pai perdão e querendo voltar. E isso foi verdadeiro. E aí vamos ver o pai. Agora a gente passa para a reflexão do pai. Aqui o 2 era o pai e aqui era o filho. Eu errei meu cálculo. Vamos lá. E ele chega diante, o pai volta, o filho volta, e estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a humildade. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música, a dança, e chamando os criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Vamos à reflexão do pai. Então, o pai, naquela época, os anciãos, as pessoas mais velhas, eles não corriam, não andavam descalço, eles tinham uma postura para caminhar, uma postura serena, aquela pessoa dotada de sabedoria, de autoridade moral. E ele não se conteve quando ele viu o filho. Ele realmente saiu correndo. E uma outra coisa que acontecia naquela época, naquela cultura, era homens beijando homens, e principalmente no rosto. A partir do momento que tinha esse beijo no rosto, que hoje ainda lá acontece, é de muita consideração, é de muito respeito, é de muito carinho. E se houve uma desavença e isso acontece, é porque está havendo ali uma bandeira branca e uma proposta de reconciliação. E o pai beija o filho e abraça o filho. E o filho fala sobre ele estar de volta e ser um servo dele, mas o pai sequer o responde. Rapidamente, o pai chama os servos e diz: Eu quero que traga roupa para ele, sandálias e um anel. Ou seja, ele realmente não só perdoou, não só o acolheu, mas trouxe ele de volta à condição de filho. Porque no momento em que ele saiu da aldeia, ele abandonou a família, ele deixou de pertencer àquela família. Mas quando o pai recebe ele de volta e coloca o anel no dedo, que é um anel da família, quando coloca as sandálias, porque os servos andavam descalços e somente as pessoas mais abastadas tinham calçado, então ele traz ele para a condição de filho. Isso é o perdão dele. E quando ele perdoa, ele quer que os outros também tenham esse mesmo sentimento em relação ao filho dele. Portanto, quando ele mata um novilho e faz uma festa para que todos pudessem regozijar o filho que estava morto e reviveu, estava perdido e se achou, ele quer que esse filho também seja recebido na sociedade. Ele não quer que mais ninguém tenha uma visão errada do filho dele, mas que todos vejam que ele o acolheu, o perdoou, para que todos aqui naquela aldeia também pudessem acolher o filho dele de volta. Isso era muito importante naquela época, porque senão o filho dele ficaria ali como uma pessoa não grata para a aldeia, que não poderia conviver com os demais. E aí entra o filho mais velho. O filho mais velho, vendo a festa, disse:
Um dos servos, respondeu ao filho mais velho: chegou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou. O filho mais velho ficou indignado. Ele ficou revoltado. Ele não gostou. E não queria entrar na festa. E sabendo disso, seu pai o procurava para ir conciliá-lo. Mas ele respondeu, o filho mais velho respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, vamos gravar, sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, a parábola termina aqui. O livro traz comentários riquíssimos que a gente precisa estudar, e eu fico relendo, e cada vez que eu releio, vem uma luz, uma inspiração. Ora, o filho mais velho, ele fala: eu que há tantos anos te servi. Como que é ser servo? Como que é servir? Esse servir, pois ele estava lá tratando das terras junto com os outros servos do pai, ele era um empregado, ele era um funcionário. O funcionário, ele trabalha porque ele recebe algo em troca. Nós, trabalhadores, nós trabalhamos no nosso serviço, no final do mês a gente recebe um pagamento. Nós não temos nenhum tipo de relação afetuosa com a empresa, com o nosso chefe, afetuosa de sentimento. A gente respeita, tem lealdade, é outra coisa que eu estou querendo trazer aqui. Aqui é o trabalho, nós vendemos um serviço e recebemos esse salário. Quando o pai acolhe o filho na condição de filho, ele separa ele do servo porque ele quer ele junto dele. Esse filho mais velho, que sempre trabalhou e que não foi embora, mas que não reclamou de receber a herança dele, porque houve a partilha. Ele recebeu também a herança dele, só que ele não quis sair. A escolha dele foi ficar. Mas a escolha dele foi ficar, mas ele sempre serviu ao pai, e agora ele declara isso ao pai, que durante esses anos todos ele serviu sem pedir nada, e ele precisava pedir, e o pai precisava dar algo em troca pela servidão dele, porque se foi uma servidão de coração, de comunhão, não precisava retorno. Se foi um amor free, um amor livre, a dedicação de um filho para o pai, não tem pagamento. Se é uma dedicação em troca de pagamento, é uma servidão de servo funcionário, que não tem vínculo afetivo, que não fez aquilo ali por amor, mas fez aquilo ali por um pagamento. Conseguem refletir sobre essa diferença? Então, nós temos aí um filho que, na realidade, ele não ficou feliz com esse irmão que retornou. Qual de nós aqui, que tivéssemos um irmão perdido, que voltasse para casa, que não ficaria feliz também de ter esse irmão de volta? Então, é esse o ponto. Se ele não ficou feliz, é porque ele estava pensando que tudo aquilo ali que também continuava crescendo, porque ele continuava trabalhando, e os bens do pai estavam crescendo, ele estava pensando naquilo ali como algo a mais que ele ia ganhar. Então, ele trabalhava não por amor, ele trabalhava para ele ter uma recompensa. E quando ele ficou triste que o irmão voltou, ele demonstra ali o seu egoísmo. E quando ele fala, eu sempre te ajudei, eu sempre trabalhei, nunca recebi nada, ele se coloca numa posição muito superior ao irmão. E nessa situação que ele se coloca superior a esse irmão, ele também está sendo muito orgulhoso, muito vaidoso.
Então nós temos aí, demonstrou aí a sua vaidade e o seu orgulho. E o egoísmo e a vaidade, eles são exatamente as chagas, as duas chagas da humanidade. Tudo que há de ruim se resume a egoísmo e vaidade. Por conta das guerras, por conta da corrupção, por conta da guerra de poder, por tudo. Hoje ainda nós vemos famílias, nós vemos pais, homens matando mulheres, companheiros às companheiras, filhos aos pais, por causa da herança. Há mais de 2000 anos a gente ouviu isso com os filhos pródigos de uma outra forma. Mas hoje a gente tem isso. Irmãos, quando os pais morrem, os irmãos brigam. Porque pensam que merecem mais, porque tinha um que estava junto do pai cuidando da empresa e o outro não. Mas o outro também tem direito à herança. Mas como aquele outro não tinha aquela profissão de trabalhar na administração da empresa junto com o pai, esse que era acha que o irmão merece menos. Isso tudo está aqui na parábola. Tudo. Vá e não volte a pecar. Por quê? Jesus em nenhum momento ele aplaudiu o pecado. Mas ele sempre acolheu o pecador e ele faz isso até hoje. Então, todas as vezes que por algum motivo nós cometemos algum erro, nós podemos retornar igual o filho mais jovem. Sem problema nenhum. Desde que seja com humildade e verdade. Jesus jamais, jamais vai virar as costas. Ele sempre vai vir correndo. Porque na realidade não somos nós que vamos até ele. Ele sempre vem até nós para nos acolher em todas as situações. E não adianta, quando a gente pensa naquelas pessoas que hoje fazem tanto mal para a humanidade, no mundo, em outros países ou no nosso próprio país, essas pessoas que no nosso entendimento, elas são pessoas muito horríveis, muito mais dentro da nossa falha de julgar as pessoas, Jesus as ama como nos ama também. Então, não existe exclusão. O amor de Jesus é infinito e ele é incondicional. E o nosso amor hoje, quando a gente casa, que a gente fala para o marido que é incondicional, é mentira. Porque quando a mulher trai o marido por um vacilo, ele separa dela e ele não quer mais ouvir falar nela. Então, esses pecados, essas falhas, esses erros, que todos estão vulneráveis a cometer, ninguém está livre de cometer, é preciso que aquele outro olhe com o olhar do Cristo. E muitos casamentos têm sido desfeitos também por causa disso. Porque quando o outro erra, a gente olha para o pecado dele. A gente olha para o erro que ele cometeu. E a balança do erro, a gente esquece que tem outro prato. É o prato do amor. Não é o olhar para o pecado. É o olhar para o tanto que eu amo essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse meu filho, essa minha mãe, meu pai, meu irmão. É esse olhar que Jesus tenta trazer na condição desse pai. E esse amor é verdadeiro, ele é incondicional. E muitas vezes até na relação do filho, que o pai e a mãe falam que o amor de filho é incondicional. E eu vejo que tem determinadas situações que são extremas. E que o pai ou a mãe se afasta, expulsa aquele filho, aquela filha, porque não pensa como ele, não age como ele, não faz exatamente o que ele mandou. Mas é por isso que o pai recebeu ele de volta e colocou ele como filho e não como servo. Então, quando existe remorso de verdade, arrependimento de verdade, tem pessoas que escolhem guardar mágoa e existem pessoas que escolhem perdoar. Quem guarda mágoa fica escravo e adoece. Adoece, gente. Adoece. Tem câncer. Adoece. Tem infarto. Tem. Eu juro para vocês que tem.
Quem perdoa tem liberdade e tem paz. O perdão verdadeiro, ele é só o recheio, ele vem todo invólucro de paz. Ou o contrário, o perdão é um invólucro e ele vem todo recheado de paz, porque você não fica se remoendo. Eu vejo pessoas, volto ao exemplo dos casais, que brigam, que se separam, porque houve uma coisa errada, houve uma coisa errada. Jesus não aplaudiu o pecado, mas ele acolheu o pecador sempre. Então aqui eu não estou aplaudindo o pecado. Mas quando acontece algo errado, as pessoas precisam ter essa disposição de encontrar o remorso e o arrependimento e perdoar verdadeiramente. Porque não perdoa, se separam, brigam e continuam vivendo uma situação de trevas, porque não cortam o cordão, não perdoa e não se desliga. Vive diariamente aquela mágoa, bebendo um golinho de veneno todo dia para matar uma pessoa que nem está ali. Isso é com chefe, com irmão, com irmã, com companheiro, com companheira, com todo mundo, gente. Com vizinho, com qualquer um. O que há no filho mais novo é uma representação dos publicanos e dos pecadores. O que há no filho mais velho é uma representação dos fariseus e dos religiosos. Por quê? Todos aqueles fariseus, eles eram vestidos da autoridade de um religioso, de uma representação religiosa muito forte naquela época. Então, eles chegavam num cenário, no Sinédrio, para discutir, debater com Jesus, e eles sempre se colocavam numa posição superior, dos defensores da lei de Moisés, dos defensores das leis de Deus. Aqueles que estavam vestidos da autoridade que a religiosidade lhes permitia usufruir. Enquanto que os outros pecadores estavam ali buscando aprender com Jesus e arrependidos de verdade. E por isso que os fariseus diziam: eu não me misturo com essas pessoas, com os ladrões, com as meretrizes, eu não me misturo. Mas na realidade, Jesus traz um ensinamento que aquelas pessoas pecadoras, eles estavam ali arrependidos e querendo corrigir a sua forma de viver, sua forma de agir. E os fariseus, travestidos de religiosos, eles não eram caridosos. Eles viviam julgando as pessoas e condenando. Eles não tinham esse amor puro que Moisés também ensinou. E o pai era Deus. O pai era Jesus nessa representação. Trazendo para ele, trazendo para o colo dele, todos os pecadores que estavam ali arrependidos. Então, quando Jesus, e eu já contei aqui em um estudo que eu apresentei, quando Jesus estava na cruz, ele estava ali com todas aquelas chagas e tinham vários espíritos, vários anjos, né? Criaturas angélicas ao redor dele. Uns passavam bálsamo para aliviar as dores e os sangramentos, outros passavam medicações para deixar a pele dele menos ensanguentada, outros cantavam músicas celestes para trazer paz para ele, outros faziam preces para envolvê-lo e deixá-lo tranquilo e sereno para que ele pudesse desencarnar. Mas um anjo chegou esbaforido, que nem eu cheguei para a palestra mais cedo, só que eu não sou anjo, só estava atrasada. E ele chegou e juntou o ouvido junto a Jesus na cruz. Jesus falou com ele e ele saiu voando. O que Jesus falou para ele? Vai atrás de Judas. Vai socorrê-lo. Ele precisa de você. Então, vejam que Jesus, no momento de maior sofrimento dele, ele pensou em Judas.
que tinha remorso, arrependimento e tinha acabado de se suicidar. Quem de nós está preparado para ser esse pai aqui? Para perdoar uma traição, aquela pessoa que prejudicou a gente no trabalho, aquela pessoa que falou mal da gente, aquele companheiro, aquela companheira, aquele filho, aquele irmão, cunhado, cunhada, enfim. Quem de nós está preparado para exercer o perdão que Jesus ensinou para a gente na parábola do filho pródigo? Que nós possamos refletir sobre isso, trazendo a nossa vivência nessa encarnação para dentro desse contexto da parábola e que possamos absorver o que Jesus tentou nos passar com essa mensagem. Porque se nós compreendermos essa parábola e a gente conseguir no dia a dia exercitar o perdão, exercitar o nosso arrependimento, porque nós erramos, se nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos vivenciando o Evangelho todos os dias da nossa vida. E que nós possamos pedir de coração a espiritualidade, que nos proteja e que nos siga a passos seguros por caminhos pavimentados pelo Evangelho de Jesus. Que Jesus esteja com todos nós, com as nossas famílias, e que tenhamos agora um bom trabalho e possamos todos daqui receber tanto quanto necessitamos e sairmos dessa casa melhor do que quando chegamos. Obrigada pela oportunidade do estudo.